Bora lá, pessoal, questão interessante aí, ó, EPK AFA 2017. A questão diz o seguinte, isso aqui ele dá no texto, essa questão tem um texto mais ou menos uma folha. Aí tem os dados aqui, ó, da questão. Ele dá a frequência emitida pelo bloco A. Em cima do bloco A tem uma sirene, onde ela aplica essa frequência de 570 Hz. No texto ele dá a massa de ar, que é 2m. A velocidade de A não dá, a gente vai ter que calcular. A frequência de B, do bloco B, ele dá 390 Hz, frequência emitida. Ele dá a massa de B e ele dá a velocidade de B. Ele diz no texto que a velocidade do som no meio é de 340 metros por segundo. Na questão, o que ele quer saber é a frequência relativa à frequência percebida pelo observador em relação ao bloco B e o bloco A. Ele quer a razão entre a frequência aparente. Já percebeu aí que tem que usar efeito Doppler. Só que como ele quer a velocidade de ar, a gente vai ter que usar a quantidade de movimento, né? Usando a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. A gente sabe que a energia se conserva ao trabalho. Então, bora lá. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Só que antes, ó, eu tenho a mola e um fio preso aqui, ó. A mola é comprimida e tem um fio ideal aqui prendendo o bloco A e B. Está em repouso. Antes do movimento está em repouso. Se está em repouso, a velocidade é zero. Então, a quantidade de movimento antes, é igual à quantidade de movimento depois. Certo. Como o sistema está em repouso, a quantidade de movimento antes é zero. Depois, quantidade de movimento depois, eu posso usar aqui, ó, eixo positivo, ó, como eixo X aqui, ó. Para a direita o eixo positivo. Ó, quantidade de movimento depois é menos, tá contra o eixo, como é a grandeza vetorial, tem que colocar os sinais. Menos, sentido tá para cá, a massa de ar, que é 2m, vezes a velocidade de ar, que eu quero calcular. Depois, ó, tá no mesmo sentido do eixo X, mais velocidade, massa de Bm, velocidade de B é 80. Então, a gente tem, ó, fazendo cálculo aqui, ó, vai cortar M com M. Vai ficar aqui VA. 80 dividido por 2 dá 40. Então, a velocidade de ar é 40 metros por segundo. Certo? Achei a velocidade de ar. Então, a velocidade de ar é 40 metros por segundo. Então, bem aqui, posso colocar 40 ms. 40 metros por segundo. Certo.
Como tem efeito Doppler, a gente usou quantidade de movimento para achar a velocidade do bloco A. Depois foi cortado esse fio, onde estava comprimindo uma mola entre os dois blocos. Os blocos adquiriram velocidade, por isso que eu usei quantidade de movimento. Então, bora lá. Tem a velocidade do som também aqui, ó, 340 metros por segundo. Então, no meio, não está ventando, eu tenho um observador em pé. Esse observador é estacionário. O que é um observador estacionário? Ele está parado. Se ele está parado, ele percebe frequências diferentes aqui, ó. Entendeu? Quando esse objeto A, aqui o bloco A, se afasta, tem uma sirene em cima dele com frequência A de 570 Hz. Quando ele se afasta, o som se torna grave, comprimento de onda maior. Eu não vou me deter nisso aqui é comprimento de onda menor, está se aproximando. Não vou me deter com isso aqui, porque isso aqui é um conteúdo longo. O aluno do ensino médio já tem que saber isso aqui, efeito Doppler. Então, bora lá aplicar. Bora aplicar. Eu vou dizer o seguinte, que eu tenho a velocidade do som bem aqui, PS, 340 metros por segundo. Aqui, ó, eu vou ter a velocidade do som. Certo. Pessoal, vou usar o conceito aqui de velocidade relativa. Ah, professor, onde é que aprende velocidade relativa? Aprende velocidade relativa em cinemática. Você aprende velocidade relativa. Então, vou usar velocidade relativa para calcular aqui. Então, vou ter que a F0 em relação ao bloco A, frequência aparente do bloco A, dividido pela velocidade do som em relação ao observador, igual frequência da fonte, FA, como é 2 blocos a fonte, velocidade do som em relação ao bloco A. Bora lá, bora fazer conta. F0A, eu vou precisar dele, então a gente vai calcular. Velocidade do som 340, foi dado no texto. Igual a mais do observador, o observador estacionário, ele está parado, então a velocidade dele é 0. Frequência do AFA foi dado 570 Hz. Velocidade do som 340. Aí, meu amigo, eu vou saber se vai somar ou subtrair aqui, ó. Olha só, em relação ao bloco A, sentidos contrários. Sentidos contrários na velocidade relativa soma. Então, fica 340 mais a velocidade do A. Velocidade do som em relação à velocidade de A. Certo. Então, F0 A igual 340, 570, que vai dar 380.
Pode cortar esse zero com esse zero. Ó, aqui você para. Bora fazer agora do bloco B. Ó, F0B. Velocidade do som em relação ao observador. Frequência do bloco B, emitida pelo bloco B. Velocidade do som. Velocidade B. VOB. FOB eu quero achar. Velocidade do som. 340. Aqui é a mesma coisa. O observador é zero aqui, ó. Ele está parado, a velocidade dele é zero. Frequência do B ele dá no texto. Ah, professor, quanto é a frequência do B? Frequência do B 390. Velocidade do som 340. Velocidade do B é 80. Ah, professor, soma ou subtrai, ó, seta no mesmo sentido. Velocidade relativa diz que seta no mesmo sentido. Subtrai. Então, F0B 340 igual. 390 igual. 340 menos 80 dá 260. Corta zero com zero. Certo. Olha só, aqui no início ele quer velocidade aparente que o observador vai perceber, a velocidade aparente em relação ao bloco B e o bloco A. Então, a frequência percebida pelo observador. Então, bora lá. Então, o B, né, vai ficar B dividido por A. F0B dividido por F0A igual. Ó, se eu dividir esse por esse, 340 vai embora com 340. Aqui vai ficar esse. Vai ficar esse 39 por 26 vezes. Esse aqui, ó, ia ficar dividindo. Então, se eu quero multiplicar, inverte. Vai ficar 38 por 57. Aqui, matemática básica. Eu vou dividir aqui por 3. Tem aqui por 3. Dividir aqui por 2. Por 2. FOB 0B igual. Tá, 39 dividido por 3 dá 13, eu acho. 26 dividido por 2 dá 13. 38 dividido por 2, 19. 57 dividido por 3, 19. Quanto é que dá isso aí? F0B. O F0A. Dá 1. Então, a razão entre as frequências aparentes do bloco B e do bloco A, lembrando que em cima do bloco B tem uma sirene com frequência de 390. Em cima do bloco B tem uma sirene com frequência de 390. Em cima do bloco A tem outra sirene de 570 Hz, né? Bloco A se afasta, então o som vai ser grave, porque aumenta a distância. Entendeu? Aqui, ó, aproxima, vai ser um som agudo. Olha lá. Vou fazer uma revisão de efeito Doppler aí, pessoal.